Levei muitos anos para contar essa história, tanto por medo como por vergonha. Compartilho isso hoje como mais do que uma simples terapia para mim mesmo, mas como um aviso a todas as pessoas. Cuidado com quem você encontra nas redes sociais. Em 2018, meu ex-marido e eu estávamos no final de um casamento muito tumultuado. Ele e eu tínhamos sido poliamóricos por cerca de 3 anos antes de eu conhecer esse cara. Seu nome era Jazz. Eu conheci Jazz no OkCupido. Eu tinha 28 anos e ele tinha 42. Nós nos demos muito bem rapidamente. Após algumas semanas de conversa, concordei em me encontrar com ele em um restaurante próximo à minha casa. Sentamos e conversamos por algumas horas antes de eu convidar para conhecer meu marido. As coisas correram muito bem e eles pareciam se dar bem, então Jazz e eu começamos a namorar. Esse cara me arrancou completamente dos meus pés. Jazz era doce e carinhoso. Ele escutava com entusiasmo cada coisinha na minha mente. Me envolvia e me validava. Repetidamente ele me reverenciava absolutamente por minha força e sabedoria. Ele praticamente me venerava por tudo o que eu era e em quem eu estava me tornando. Ele me banhava com presentes, flores e boas ações aleatórias apenas para me fazer sentir segura, desejada e cuidada. Eu nunca havia estado em um relacionamento que me sentisse bem assim. Era maravilhoso. Era como se estivéssemos procurando um pelo outro há anos. Após as primeiras semanas, ele teve um colapso sobre minha natureza poliamorosa. Ele puxou a tomada porque disse que já estava se apaixonando por mim e não conseguia lidar com me compartilhar. Eu me mantive firme e aceitei esse limite e o fato de que eu teria que deixá-lo ir. Saí naquela noite triste, mas confiante de que tinha feito a coisa certa por nós dois. Na semana seguinte, ele me enviou flores e um cartão para o meu local de trabalho, implorando por outra oportunidade e me tranquilizando que preferia tentar, e acabou se arrependendo. Mesmo sendo assustador, ele queria fazer essa jornada comigo. Nós continuamos namorando e foi igualmente maravilhoso. Passamos longas noites acordados, conversando, compartilhando, rindo, fazendo amor e planejando. Fomos a lugares e fizemos coisas que eu sempre quis fazer. Depois, nos momentos mais profundos e íntimos, quando nos sentávamos em silêncio, ele segurava minha mão em seu rosto em solidariedade e espanto, perguntando: onde estive durante todo esse tempo? Nosso tempo juntos era sem esforço. Nós nos encaixamos como peças de quebra-cabeça. Em agosto de 2018, meu casamento havia terminado, sem culpa de Jazz, e em outubro meu marido havia se mudado. Na época eu estava em um contrato de aluguel e sabia que não podia pagar um lugar sozinha, então encontrar um companheiro de quarto era essencial. Eu não tinha um sistema de apoio para voltar e ninguém mais que eu conhecesse precisava de um lugar na época. Então Jess se ofereceu para se mudar. Mesmo assim eu estava hesitante. Estávamos juntos há apenas 4 meses e eu sabia que tudo sempre muda quando você se muda com um parceiro. Apesar de minha hesitação, eu concordei. Ele foi maravilhoso para mim. Quão ruim poderia ser? Eu não estava preparada para a mudança que estava por vir. Era literalmente como a noite e o dia. Jess, de repente, tornou-se uma pessoa diferente. Ele era extremamente controlador, invejoso e preguiçoso. Nada como a pessoa que eu pensava ter conhecido. E a maneira como ele me tratava foi ficando cada vez pior. Sair com amigos se tornou um fardo, se não impossível, porque ele explodia meu telefone, me culpando por deixá-lo sozinho ou por não envolvê-lo de alguma forma. Mas quando eu tentava, também era tratado como um fardo e incômodo, pois ele bufava e soprava até mesmo pensar na ideia de deixar espaço para qualquer um, menos para nós mesmos. Em dezembro de 2018, participamos da festa de Natal do meu trabalho. Eu havia dado a ele a opção de ir ou não. Não era realmente nem aqui nem lá para mim, especialmente porque eu já havia aprendido que ele realmente não se saía bem se sentisse pressionado a entrar em situações sociais. Abri o convite a ele porque ele havia me expressado repetidamente que era importante para ele que estivesse envolvido na minha vida social. Durante todo o mês que ele soube disso, ele insistiu que não iria. Eu o tomei como introvertido e não insisti no assunto. Eu o fiz saber que me certificaria de que ele se sentiria bem-vindo se decidisse ir,
mas não se sentiria obrigado a ir. Fiquei surpreso quando ele mudou de ideia no último minuto e insistiu em ir. E ainda mais chocada quando fomos e ele agiu ativamente como se não quisesse estar presente. Todos ali foram incrivelmente acolhedores e o incluíram nas festividades e conversas. Entretanto, ele ainda resmungou praticamente a noite inteira sobre tudo isso, murmurando insultos e criticando cada pequena parte da festa sob seu fôlego, como se estivesse lá fosse absolutamente horrível de ter que suportar. Ninguém realmente parecia notar os baixos sussurros de insultos e mágoas. A certa altura, depois de alguns copos de vinho, minha gerente se inclinou para Jazz e começou a elogiá-lo. Ela e eu éramos muito próximas, portanto ela estava intimamente familiarizada com o que eu havia passado com meu ex-marido. Estou tão feliz por ela ter você, ela balbuciava através do vinho. Você tem sido absolutamente transformador para ela. É tão bom vê-la finalmente feliz e apreciada. Sem perder uma oportunidade, Jess fez uma careta no comentário e logo se lembrou. Você não me conhece, porra. Honestamente, não acreditei nos meus ouvidos. Foi um daqueles momentos em que o tempo para, e você simplesmente sabe que não poderia ter ouvido isso corretamente. Sentei-me em cima dela por um minuto antes que outra conversa com Jess o fizesse estalar de repente através de ranger dos dentes. Pare com isso! Isso me provocou e eu o perdi. Puxei-o para fora e perguntei-lhe qual era o seu problema. Denunciei seu comportamento e lhe disse que se ele fosse agir dessa maneira, ele poderia simplesmente sair. Que se ele não quisesse estar lá, deveria ter ficado em casa. Ele acabou dando uma espécie de pedido de desculpa meio idiota e nós voltamos para dentro e terminamos a festa. Lembro-me da viagem de volta para casa naquela noite, olhando pela janela escura para nada em particular, em silêncio e preocupada. Eu posso ter estragado tudo. Foi meu único pensamento ao longo de toda a viagem. Tudo isso começou devagar, é claro. Tipo me acenando ou invalidando minhas experiências e ideias devido à minha idade. Eu estava apenas dramatizando minha experiência porque eu era jovem, etc. O homem, que não 6 meses antes tinha me validado até os confins da terra. Agora, toda vez que eu começava uma história ou tentava compartilhar alguma coisa, mesmo tentando planejar refeições para a semana, ele mostrava abertamente irritação, como se eu estivesse violando seu tempo e atenção. Antes que eu soubesse, ele estava me atacando por causa de cada coisa pequena. Se eu perguntasse como foi seu dia, ou se eu falasse sobre o meu dia, seria agressivamente fechada. Por que você me pergunta isso? Eu não quero falar de compras em casa. Eu realmente não me importo com seu trabalho. É trabalho. Antes que eu soubesse, eu não podia nem mesmo lhe trazer um prato de café da manhã sem ser criticada. Era como se ele estivesse me testando. Quando Jazz e eu começamos a namorar, ele se recusou a falar sobre a maioria das suas ex-mulheres. Ele se recusou a nomeá-las ou a discutir qualquer um dos assuntos ou lições aprendidas. Elas não importavam, ele dizia. Elas não estavam em sua vida por uma razão. Foi o mesmo raciocínio que ele usou também em referência aos meus ex-maridos mais recentes. Falar sobre ele, incluindo meu ex-marido agora, pode muito bem ter se tornado fora dos limites. Sempre que eu falasse de qualquer um de nossos ex, ele se tornaria incrivelmente agitado, depreciativo e de modo geral muito agressivo. No entanto, depois que ele se mudou e esse assunto quente foi estabelecido, várias vezes ele falava de suas ex-mulheres e da aparência delas, dizendo-me em mais de uma ocasião que ele nunca teria namorado comigo no passado e que eu tinha sorte dele ter baixado seus padrões. Eu nem sabia realmente o que dizer a isso. Eu ria e dava de ombros. Ele então começou a falar da minha aparência e me acusar de catfish. Eu tinha parado de me cuidar devido ao isolamento e também tinha engordado um pouco. Então a maior parte das minhas roupas, nas quais eu já me sentia bem, já não cabiam mais. E como Jess também tinha sido desonesto comigo sobre sua posição financeira, ele estava sempre precisando de dinheiro extra aqui e ali, deixando-me sem dinheiro quase o tempo todo. Uma tragédia horrível aconteceu no verão seguinte, enquanto Jess e eu estávamos juntos. Recebi a notícia de que um bom amigo que frequentava a escola de arte junto atirou contra si próprio depois de usar LSD. Nossa turma inteira ficou arrasada.
Ele era, sem contestação, o melhor fotógrafo de nossa classe e uma das pessoas mais amáveis que eu já tive o prazer de conhecer. Também, como alguém muito familiarizado com LSD, eu fiquei abalado. Jess, no entanto, estava longe de me apoiar. Ele deu imediatamente de ombros. A vida é assim. Acho que é isso que ele recebe por brincar com LSD. Fiquei perplexo com uma resposta tão antipática. E ainda mais tarde, quando Jess começou a me interrogar sobre meu relacionamento com esse cara, perguntando quando foi a última vez que eu falei com esse amigo. Você nem conhece mais esse cara, quem se importa? Eu terminei com ele na primeira vez, depois que ele me chamou no trabalho furioso. Eu estava ocupada, por isso não pude responder imediatamente. Mas uma vez que finalmente consegui responder, fui recebida com intensa raiva. Foi uma tempestade, um dos meus cães estava tendo ataque de ansiedade. Esta não foi a primeira vez, e ele estava bem ciente do que ela precisava naqueles momentos. Por que diabos você não respondeu às minhas chamadas? Você responde quando eu te chamo, não me importa onde você está. Ele continuou por alguns minutos, me chamando de namorada de merda e me deitando na minha súbita distância e falta de comunicação enquanto eu estava no trabalho. No entanto, eu estava acabado e perdi o controle. Eu me rasguei nele por tudo, especialmente por ter causado problemas a mim e no meu trabalho. O fato de estar na minha vida é um privilégio, e se ele vai acordar todos os dias agindo como se me odiasse, então eu não sei que diabos ele está fazendo comigo. Ele disse que esperava que ele pegasse suas coisas e fosse embora. Ele estava sempre ameaçando voltar para seus antigos companheiros de quarto, onde havia um quarto. Eu não queria lá quando chegasse em casa, e poderíamos coordenar os horários para que ele viesse e pegasse o resto. Ele recusou, de repente se vitimizando, alegando que não tinha para onde ir. Como você ousa me deixar me apaixonar por você? Como ousa me levar para conhecer seu pai e depois me deixar? Minha gerente e seu marido acabaram me seguindo até em casa naquela noite, porque ela estava preocupada com minha segurança, e se ofereceu para me deixar ficar com ela por alguns dias. Nunca vou esquecer a cena em que entrei. Minha chefe ficou ao meu lado, vendo como este homem de 42 anos rastejou de joelhos diante de mim, implorando por misericórdia e comunicação. A certa altura, enrolando seus braços ao redor de minhas pernas, chorando dentro delas. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Ela é o amor da minha vida, você sabe disso. Ele chorou para minha chefe. Eu não podia acreditar no que estava testemunhando. Esta era a antítese da pessoa sem coração com quem eu tinha passado meus dias. Eu o sacudi e fui para as traseiras da casa, reunindo o suficiente das minhas coisas para me fazer passar uns dias seguintes, assim como todo e qualquer objeto de valor que eu pudesse pensar. Demorou alguns dias, mas depois de cerca de uma semana, Jess começou a explodir meu telefone, desculpas após desculpas. De repente, ele foi o homem que encontrei novamente, cheio de humildade e autoconsciência. Ele reconheceu a maneira horrível como me tratou e me enviou muros e muros de mensagens bem pensadas, psicanalizando o seu próprio comportamento, de onde ele vem e as maneiras que ele sabe que precisa mudar. Eu voltei, como uma garota burra e desesperada. Eu voltei com ele. Não demorou muito para que ele começasse a me culpar por conta da separação. Meu pânico havia prejudicado seu relacionamento com as pessoas da minha vida, e ele se certificou de que eu sabia que era minha responsabilidade consertá-lo. Não demorou muito para que meu carro acabasse quebrando em um posto de gasolina perto de casa. Havia um casal muito simpático no veículo ao lado, que veio em meu socorro e verificou as coisas debaixo do meu capô. O cavalheiro acabou sendo mecânico de profissão, então ele tinha uma teoria muito boa sobre o que poderia estar potencialmente acontecendo. Nessa altura eu já havia tentado contatar Jess para informá-lo do que estava acontecendo e onde eu estava. Não demorou muito até ele sair do trabalho, então ele me disse para ficar esperando e ele estaria lá em breve. Enquanto isso, esse doce casal ficou e fez companhia para mim enquanto eu esperava. Jess chegou em cerca de 15 minutos, ignorando completamente o casal que tinha me ajudado. Comovente, o cavalheiro me entregou um papel com um nome e um número de telefone, revendo o que ele achava que estava acontecendo com meu carro, antes de Jess se intrometer, cortando-lhe. Eu disse que ela está bem, ele falou. Pude ver a mulher pelo canto do olho, desviar-me desse comentário e entrar no banco do passageiro de seu carro.
Eu pude sentir a tensão repentina, como se ela já tivesse estado aqui antes. O cavaleiro não se mexeu e desviou sua atenção para mim enquanto Jazz entrava no carro. Eu pude ver que ele estava claramente preocupado. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, quase sussurrando. Você não precisa responder isso, mas precisa de alguma coisa? Ele olhou para o número na minha mão e acenou com a cabeça, seriamente. Com isso, ele entrou no banco do motorista do seu carro e dirigiu para longe. Pensei sobre aquele casal inúmeras vezes desde aquela noite. Tudo voltou a ser como era antes, como se a separação inicial nunca tivesse sequer acontecido. As mesmas cascas de ovos, os mesmos menosprezos. Se algo foi pior, foi porque eu tinha prejudicado permanentemente nossa relação. Se eu não tivesse sido tão dramática, se eu não fugisse de tudo, talvez ele não tivesse que trabalhar tanto por respeito em minha vida. Uma noite, tivemos uma discussão. Nem me lembro do que se tratava, mas tive que me levantar cedo para trabalhar na manhã seguinte, então parei a discussão para poder dormir um pouco. Quando fui me deitar, ouvi a TV se ligar. Eu tenho uma caixa de som, então o volume pode ficar bem alto. Jazz continuou a aumentar e aumentar o volume, muito além de qualquer volume para qual eu já empurrei aqueles mesmos alto-falantes, mesmo para festas. As próprias paredes estavam reverberando com o som da TV em volumes astronômicos. Jazz então começou a rir histericamente. Era um riso maníaco, com raiva, como se algo pudesse ser engraçado na TV, mas ao mesmo tempo ele também pudesse pular por uma janela. Lembro-me de estar deitada na cama absolutamente horrorizada com o que estava acontecendo. Eu sabia que as coisas tinham ficado ruins, mas agora eu estava assustada. Saí da cama e pedi para que ele abaixasse o volume, ao que ele respondeu zombando, eu vou assistir TV se eu quiser, e aumentou o volume ainda mais alto. Senti-me como se estivesse em um filme de terror. Comecei a chorar a esse ponto, implorando-lhe que por favor me deixe dormir. Ele começou a zombar de mim e a me chamar nomes por chorar. Oh, uau, o pobre bebê está chorando de novo. Esse é seu cartão, não é? Chorar? Isso fez com que a briga recomeçasse, e ele começou a gritar comigo. Me seguiu até meu quarto, onde de repente lhe deu um soco numa porta a menos de 2 polegadas de minha cabeça. Seus olhos estavam negros, e ele me olhou nos olhos, enviando a mensagem clara, antipática e hostil, de que isso era um aviso, e que da próxima ele não erraria. Todo o meu sistema tinha se fechado nesse ponto, e eu afundei no chão em um ataque de pânico. Meu ex-marido tinha problemas com violência. Jazz sabia disso. Todos os nossos aluguéis anteriores a esse tinham buracos nas paredes e portas adulteradas em toda a nossa casa, devido à incapacidade de meu ex-marido de lidar com suas emoções. Mas ele nunca me bateu, nem chegou perto disso. Eu me amassei até o chão, sentindo-me impotente, presa e com medo. Enquanto meus pensamentos continuavam a correr, ele continuava a repreender e a zombar do meu estado de pânico. A maior parte do nosso argumento aquela noite foi um embaçamento, mas acabou abruptamente quando ele ameaçou colocar meu número de seguridade social na Deep Web. Nesse ponto, tudo o que restava em mim era lutar. Eu apaguei e fiquei maluca, gritando com ele para sair. Senti-me furiosa e perigosa ao gritar como uma banshee para que ele deixasse minha casa. Estava tudo acabado, e eu estava terminando naquele segundo. Contatei meu locador e expliquei o que estava acontecendo. Jess também acabaria contatando, tecendo sua própria história de que eu estava me mudando e tentava que o contrato de locação fosse transferido para o seu nome. Felizmente, como eu estava a vários passos à frente dele, meu locador não caiu nessa armadilha e me contatou imediatamente. Ele veio pessoalmente e trocou minhas fechaduras por mim. Me deu o contato pessoal de um policial por perto caso ele aparecesse novamente, e me tirou metade do aluguel para o mês seguinte. Sou-lhe eternamente grata por esses simples atos de bondade que estavam acima e além de qualquer coisa que eu jamais esperaria de um locador. Levou semanas para que ele parasse de me enviar mensagens. A única razão pela qual eu não o bloqueei foi por medo de que ele aparecesse em minha casa. Embora eu estivesse contatos para a proteção,
Eu sabia que preferia receber um vídeo diário de desculpas do que ter que lidar com ele à minha porta. Por isso, eles persistiram, por um tempo. O mesmo ato de antes, o bombardeio amoroso, as promessas, agarrando-se a palhas, tentando encontrar o ponto fraco onde eu o deixaria entrar de novo. Mas eu ignorei. Continuou por semanas até que ele finalmente desistiu. Ele se curvou graciosamente, afirmando ousadamente que sempre me amará. Eu o deixei em silêncio. A ilusão foi destruída. Levei vários anos para apanhar os pedaços. Se meu divórcio não foi suficiente, isso definitivamente me fez perder a confiança em mim mesmo. Eu ainda não entendo qual foi o objetivo do processo. Em uma de nossas últimas discussões, perguntei-lhe desesperadamente o que aconteceu com o cara por quem me apaixonei. Jazz olhou-me nos olhos, sorriu e disse: aquele cara não existe. Eu lhe disse o que tinha que dizer para afastá-lo daquele seu marido idiota de merda. Você é apenas idiota e caiu nessa. Jess, não vamos nos encontrar nunca mais. Quando eu era criança, eu fui em uma viagem de serviço religioso a Nova Orleans. O nosso objetivo era ajudar a limpar os danos remanescentes de quando Katrina bateu. No meio da viagem, ajudamos a remover escombros de algum terreno para que um parquinho pudesse ser construído. Ficamos todos extasiados, porque o dia foi incrivelmente produtivo e realmente acreditávamos que as forças espirituais do bem estavam trabalhando através de nós. Naquela noite, visitamos a Rua Bourbon para jantar, ouvir música ao vivo e celebrar o trabalho que havia sido feito. Em um certo momento, um dos líderes da igreja estava tirando fotos e apontou sua câmera para o céu, de frente a um cassino distante. O céu estava limpo, sem nuvens. Ele tirou uma foto e quando a tela exibia sua foto havia um rosto prateado sorrindo hediondo enquanto segurava suas mãos protegendo o cassino. Seu rosto parecia metálico, com muitas rugas. Se você pode imaginar o Joker do Heath Ledger, mas sem olhos, uma boca enorme, sem dentes e muitas rugas, como tecido sendo puxado em várias direções. Era o que parecia. Ele tinha cabelos cor de laranja com aspecto molhado que se arrastava pelo meio do rosto. Seu nariz estava faltando pela metade. O grupo inteiro ficou histérico quando todos olharam para a foto e o resto da noite ficamos perturbados. A alegria que havíamos sentido durante todo o dia instantaneamente desapareceu. Poucos de nós dormimos. Tive uma variedade de alucinações no escuro, dos demônios sobre mim. Eu não dormi nada. Havia algumas garotas no quarto ao meu lado que eu pude ouvir chorar de medo sobre o que havia acontecido. Digo tudo isso para ilustrar como o incidente parecia uma tentativa direta e bem-sucedida de sequestrar nossos espíritos de energia positiva. Uma pessoa do grupo tentou encontrar várias explicações naturais para o incidente, mas o líder que tirou a foto sempre teve novos detalhes para explicar como não havia uma explicação natural para o que tinha acontecido. Só esse incidente foi suficiente para manter meu lado agnóstico alerta e consciente de todas as possibilidades. Tenho 19 anos e moro longe de casa em uma sala de estúdio. Muitas vezes fico acordado até tarde e na semana passada eu estava lavando roupa por volta de umas 23 horas. Vi um homem sentado na entrada. Vi um pouco à noite, mas não pensei muito sobre isso. Eu estava na lavanderia, colocando minhas roupas na secadora e ouvi a porta apitar. Isso significava que alguém estava entrando. Lá estava o homem, parado, ali, sem roupas para lavar, só olhando para mim. Eu manobrei ao redor dele e me dirigi para os elevadores. Ele me seguiu rapidamente, me encurralou e pediu pelo meu Snapchat. Eu estava cansado e só queria voltar ao meu quarto, então estupidamente eu dei a ele. Pensei que ele me mandaria uma mensagem e tentaria flertar. Eu diria: tenho um namorado, desculpe se você pensou ser outra coisa, e isso seria o fim de tudo. De qualquer forma, ele começou a me enviar mensagens. É um pouco normal, então ele começou a dizer coisas estranhas como: eu te vi há um mês, fiquei impressionado. Tenho visitado um amigo e ficado aqui.
e tenho observado você. Notei que você sai principalmente à noite. Ele me disse que só me visitou por mais 5 dias. Depois fica pior. Ele diz, eu te amo, não posso evitar. Então eu digo que tenho um namorado e ele diz, eu só te quero. E continua a ignorar completamente isso. Ele pede para vir ao meu quarto e eu digo que não. Depois ele quer um abraço. Ele me perguntou se eu morava sozinha e se eu era virgem. Ele continuou dizendo que me amava e que eu era perfeita para ele, que eu o impressionava. Naquele momento, guardei todas as mensagens no Snapchat, falei um pouco mais com ele para reunir provas para que eu pudesse levá-las para a recepção pela manhã. Consegui que meu amigo que mora no segundo andar me acompanhasse até a lavanderia. Sentamos na área de estudantes e meu amigo me acalmou. Eu estava tremendo de adrenalina e medo. Ouvimos novamente a minha procura na lavanderia, mas felizmente eu já tinha acabado. Corri de volta para o meu quarto e meu amigo disse que eu podia ficar no quarto dele, mas eu disse que não havia problema em trancar a minha porta. É por volta de 1 da manhã e ouço alguém fora do meu quarto tentando entrar. Pergunto ao meu amigo se é ele que está do lado de fora do meu quarto e ele diz que não. Então eu simplesmente congelei. Não quis fazer barulho. Senti-me enjoada e desamparada. Eventualmente parou, e quem quer que fosse foi embora. De manhã relatei isso à recepção e depois fui ficar alguns dias com meu namorado. Depois fui a Londres visitar um amigo e ontem à noite foi a primeira vez que passei uma noite no meu quarto desde que isso aconteceu. Agora estou muito paranoica. Infelizmente, eu provavelmente deveria estar acostumada a isso. Não é a primeira vez que sou assediada sexualmente. Um cara já tentou me beijar em um clube, agarrando minha cabeça e um monte de coisas aconteceram que eu não vou entrar aqui. Mas de qualquer forma, tenho medo de sair do meu quarto depois de escurecer. Estou constantemente olhando por cima do ombro e me sentindo paranoica.